Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso Radar Macro, tema que eu, como prometido, quero trazer semanalmente aí para vocês, começando com nada mais, nada menos do que decisões de Fed e Copom, dois grandes players, né? Os guardiões ali da moeda local, Copom, o guardião aqui do Brasil, e o Fed, obviamente, o guardião lá dos Estados Unidos. E eu acho que vale a pena sim a gente começar esse nosso quadro com esses dois temas, até para a gente destrinchar um pouquinho as decisões que o Fed tomou em relação aos juros e as expectativas que existem lá em relação à inflação, até em relação a crescimento econômico, e aqui no Brasil também. Qual foi a decisão do Fed? Que impactos isso tem na carteira do investidor e principalmente, né? Que proveito a gente pode tirar dessa decisão, da ata do Copom, o que tem ali que dá para a gente extrair e traduzir em estratégia de investimento, tá bom? Então vamos para o vídeo. Bom, então começo aqui pelo Fed. Basicamente, eles mantiveram as taxas de juros, né? Tiveram ali uma redução na previsão de crescimento, PIB, e obviamente tem também ali uma projeção de inflação um pouco mais alta. E aqui eu até destaco para vocês esse ponto de que o Fed manteve sua taxa de juros atualmente em 4,25 e 4,5. Agora, um ponto que eu vou destacar, né, já trazendo como uma novidade aí, ou algo que talvez poucos conseguiram perceber de impacto, né? Eles sinalizaram, depois dessa decisão de manter os juros como está, mais dois cortes previstos para esse ano. Então, esse fato, essa notícia do Fed foi muito positiva. Por quê? Primeiro que, quando se vê a economia atualmente mais forte do mundo, né, a Bolsa Americana mais forte, sendo beneficiada por uma decisão dessa de juros, é óbvio que o recurso que está alocado no Tesouro Americano ele tende a ser escoado para outras estratégias, seja para a Bolsa Americana de fato, ou até para outros países. Então, essa decisão de corte de juros do Fed, né, de sinalizar dois cortes ainda esse ano, trouxe um alívio para o mercado. Então, para nós que estamos trabalhando no front, acompanhando as decisões para escolher a melhor estratégia para o nosso investimento, é muito importante vocês terem essa ideia e essa noção de que corte de juros nos Estados Unidos, isso pode beneficiar o Brasil. Aí a gente entra naquela conversa que nós tivemos no primeiro vídeo. Para quem não assistiu, eu faço esse convite, que de fato seria importante o Brasil estar com a casa organizada para receber esse capital. Algo que ainda não aconteceu. E eu acho que assim, um ponto que é muito importante a gente reforçar aqui para vocês é que, de fato, corte de juros nos Estados Unidos traz para o mercado como um todo, e não só o mercado de risco, né, porque geralmente existe ali uma correlação entre corte de juros, a bolsa tende a subir. Não é sempre que essa regra se concretiza, se consolida, mas é um fato. Obviamente, a gente vê que aquele investidor rentista que vai buscar uma renda fixa, sentar em cima e carregar até o vencimento, para ele ter ganhos maiores, ele vai ter que buscar outras estratégias. Então, isso acaba beneficiando a bolsa local, tá? Então, acho que essa notícia, para quem é investidor de bolsa, é uma notícia muito boa, muito positiva. E vejam que isso também já refletiu em algumas classes de ativos, né? Fundos imobiliários também acabaram surfando um pouco essa todo esse otimismo, se é que a gente pode chamar assim, desse corte. E aí, obviamente, isso já nos dá margem para a gente entrar no segundo tema aqui da nossa conversa de hoje, que é Copom. Que aí eu diria que, em relação a Copom, também foi uma decisão tomada ali no mesmo dia, né? O nosso Banco Central ele optou por subir a taxa de juros, algo que já era esperado pelo mercado. E aí eu vou trazer aqui para vocês também duas notícias ou um resumo bem tranquilo sobre esse tema e que oportunidades a gente pode extrair disso, tá? Vamos lá. Bom, falamos de Fed e agora vamos falar aqui do queridíssimo Copom, que inclusive subiu juros, né, já esperado pelo mercado, então não é novidade. Inclusive a gente tem precificado já uma Selic terminal superior a 15%, e eu acho que aqui a gente já começa a entender quais oportunidades a gente tem de alocação e principalmente, né, até onde vai essa Selic. Porque a gente sabe muito bem que uma taxa de juros tão alta aqui no Brasil e para qualquer país não é benéfica, obviamente, porque a gente sabe muito bem que dívidas das empresas, né, são atreladas à taxa de juros, o crédito na mão da população fica mais caro e o próprio consumo ele acaba sendo
também, obviamente, limitado, né? Ele acaba sendo contido. Então, todas essas nuances acabam fazendo com que essa medida contracionista surta efeito. Tanto é que, apesar da último dado de inflação ter vindo alto, né, foi 1,23, era esperado um dado de 1,34. Então, assim, a inflação veio abaixo da expectativa. Então, a política do Banco Central de subir juros para buscar esse controle da inflação obviamente que não dá para a gente colocar 100% da responsabilidade nisso, né? Tem alguns outros fatores que também influenciam, mas está surtindo efeito. Então, eu diria que é uma política que, pelo menos pela independência que a gente tem, né, do nosso Banco Central, nos dá conforto de saber que ela vai ser cumprida e nada vai acontecer ali na base da canetada que possa prejudicar a inflação, né, a curva da inflação futura, tá? Mas é legal vocês saberem disso. A Selic já está precificada, né, uma Selic terminal, de 15% até superior a 15%. Agora, a pergunta que foi até um debate que no mercado rolou bastante, e até dúvidas de investidores também, mas Henrique, até que ponto ela vai chegar? Será que ela vai continuar subindo para 16, 17, 18? Aí é onde entra o detalhe em que a decisão do Fed nos auxilia, nos dá pelo menos um pouco mais de conforto também para cortar juros. Porque o Fed já sinalizou 2 cortes, desde que, obviamente, eles consigam ali, sigam com a inflação dentro do controle. Então, o nosso Banco Central tem um pouco mais de conforto, dado também o último dado de inflação ter vindo dentro do esperado, né, até abaixo. A gente tem um pouco mais de conforto para cravar hoje que a Selic deve chegar ao patamar de 15,25, seguir estável e aí começar um ciclo de queda. É aí que eu trago para vocês aqui o relatório Focus, né, que ele basicamente traz as expectativas, a média das expectativas do mercado. E talvez na tela esteja pequenininho, né, eu não vou dificultar aqui a leitura para vocês, eu vou resumir, mas tudo que vocês enxergam aqui com um triângulo vermelho para baixo é um dado que indica que a expectativa é de queda. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, IPCA, PIB, câmbio, vamos focar no IPCA e na Selic, que eu acho que são os dois indicadores que, no quesito decisão de investimentos, são importantes. Não que os outros não sejam, mas eu diria que são os mais nesse momento. A gente vê aqui que a expectativa de inflação, dado essa elevação de juros, já caiu um pouco mais, tá? É claro que a inflação do curto prazo virá mais alta, mas a inflação futura, ó, quando a gente olha para 2027, aqui para 2026 está até com uma revisão um pouquinho mais para cima, mas assim, quando a gente olha a inflação futura, os números, né, a expectativa é de queda. Ao mesmo tempo, a expectativa da Selic aqui, que é a quarta linha do relatório, nos mostra que a Selic deve chegar ali a um patamar de 15%, inclusive pela média ali, a expectativa até de alguns analistas é que ela chegue a 15,25%, fique estável por um certo tempo e aí começa um ciclo de queda. Quando a gente olha 2026 aqui e 2027, é óbvio que talvez o dado mais quente seja 2026, porque já é ano que vem, mas é importante a gente seguir monitorando, porque a expectativa é que a Selic chegue em 12,5 já no ano que vem, tá? Lembrando, tá? Isso aqui são expectativas, elas são ajustáveis, alteráveis, né? Vamos falar assim, conforme algum dado de mercado venha à tona, seja um dado bom ou ruim. Então, tudo isso a gente tem que acompanhar e é por isso que eu estou aqui para trazer para vocês essas novidades aí macroeconômicas, tá? Então, acho que assim, quando a gente olha rumo de Selic, tenham isso em mente. É bem provável que ela chegue em 15, 15,25, fique estável por um tempo, a inflação seguindo dentro do controle, o nosso Copom vai começar a cortar juros. Então, assim, talvez, tá, para quem tem alocações em renda fixa, sigam acompanhando, porque em breve a gente pode ter um timing interessante. Quanto mais certeza nós tivermos de corte de juros aqui no Brasil, mais interessante aquela alocação tática, né, pré-fixada pode ser uma boa. Então aqui eu aproveito para deixar essa dica para os investidores, né, que hoje estão olhando também para a renda fixa. Primeiro ponto, Selic bateu o seu pico e começou a cair, obviamente que se você trava essa taxa a 15 e a Selic no futuro bate 13,5, 14, você vai ter um papel ali que no mercado ele está valorizado, então ele teve um que a gente chama de ágio, né?
Óbvio, tudo aqui depende, mas eu acho que pode ser um time legal de trade aí para quem gosta de alocações táticas em renda fixa. Travar essa taxa nas alturas e quando a Selic cair, o seu papel permanece aqui com a taxa travada em 15, 15,5 e a Selic, obviamente, recuando, não vai afetar a sua rentabilidade nesse papel. Você tem, dependendo do papel, você pode até sair antes do vencimento, tá? Mas é óbvio, é uma estratégia que envolve um pouquinho mais de risco, porque se a gente vive, enfim, sofre uma inversão de expectativa, a Selic pode voltar a subir, mas hoje não é o caso. Então, fecho aqui esse tema com esse dado legal para vocês acompanharem, de que a Selic deve sim superar 15%, ficar estável por um tempo, e conforme a inflação seja controlada, a gente obviamente volta aí os nossos olhares para os demais indicadores de mercado, tá bom? Então acho que para o vídeo dessa semana esse é o tema e o ponto que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, né? Deixar o like. Comentem, por favor, me deem um feedback também sobre pontos que vocês gostariam que eu trouxesse, ou talvez até temas também que a gente possa discutir nos próximos vídeos, tá? Mas agradeço mais uma vez e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço.